Escolhas e a transição. Que as nossas escolhas têm a ver com esse momento que a gente vive da mudança, da transição, do reinício praticamente de toda a humanidade. Essa é a nossa reflexão de hoje. Como pensar a respeito disso? Jesus nos estimula dizendo a respeito no diálogo que Jesus estava tendo com os discípulos, no qual, lá em Mateus 17, versículos de 10 a 13, nós ouvimos o seguinte: E os seus discípulos interrogavam Jesus, dizendo: Por que então os escribas dizem que é necessário que Elias venha primeiro? Elias, um grande profeta do judaísmo, que já tinha falecido há séculos antes de Jesus. Por que dizem que os escribas, que já tinha falecido há séculos, viesse primeiro que o Messias? E Jesus respondendo disse-lhes: Em verdade, Elias virá primeiro e restaurará todas as coisas, mas digo-vos que Elias já veio. E não o conheceram, mas fizeram-lhe tudo o que quiseram. Assim farão eles também padecer o Filho do Homem, o Messias. Então entenderam os discípulos que lhes falaram de João, que Jesus havia falado de João o Batista. Olhando a trajetória humana, não é difícil da gente perceber como nós nos temos enganado e deturpado o nosso papel, a nossa função, as nossas possibilidades na Terra. Para pensar em papel de João Batista, do precursor do Messias, é interessante a gente se defrontar com isso, porque o Império Romano, que era o grande cenário de fundo da epopeia de Jesus e de João, ele tinha uma missão ele mesmo, uma missão de desenvolver e espalhar no mundo um grande legado que envolvia valores como a justiça, a filosofia que eles herdaram da Grécia, a comunicação através das diversas estradas, a família patrícia, que era um valor fundamental ao início do Império. Todos esses valores era a missão do Império Romano transmitir ao mundo. Mas o homem, o romano, optou por estruturar todo o império militar a partir dos impostos e dos saques aos reinos que eram por eles dominados. Não conseguia viver o Império Romano sem essa base espúria de exploração materialista, deixando os princípios subjetivos em segundo plano. Isso não foi diferente com o judaísmo, com a nação judaica que naquele tempo tinha sido dominada pelo Império Romano. O judaísmo também tinha um papel fundamental na terra, no concerto das nações, como todas as nações trazem o seu ponto de vista, a sua contribuição. Aliás, para isso, eu recomendo que vocês leiam A Caminho da Luz. Leiam e estudem esse maravilhoso livro que fala exatamente do papel de diversas culturas da Terra dentro do concerto das nações, dentro do projeto pedagógico de Deus. Ali nós vislumbramos a Terra como uma enorme escola
no qual cada cultura é uma sala de aula e os alunos, circulando em cada uma dessas culturas através das múltiplas vidas, vão adquirindo características próprias de cada cultura, dos orientais, dos ocidentais, dos latinos, dos saxões, e assim completando, planificando o seu próprio desenvolvimento. Então, assim como os romanos tinham um legado muito importante para a terra e o reduziram, o amesquinharam, também o judaísmo, que tinha o Deus único, a solidariedade para com estrangeiros, para com viúvas e órfãos, por exemplo, também acabou-se no judaísmo reduzindo esse legado a dízimos, a cargos, a estruturas de poder, ritos humanos, como os mandamentos mais prosaicos e alguns deles até insignificantes. E nós também, na nossa civilização moderna, também teríamos potenciais maravilhosos para o processo de elucidação, de iluminação da humanidade, de evolução profunda da humanidade, mas também os reduzimos esse legado todo. Nós teríamos um grande papel de formação, de lançamento das bases da fraternidade universal, através de elementos muito típicos dos nossos tempos, que é, por exemplo, essa revolução fantástica dos meios de comunicação, que é a globalização da economia, que são as ajudas internacionais, que é a própria luta pela regeneração ambiental. Todos esses pilares, além de outros, seriam fantásticos para nós construirmos uma fraternidade universal e sem fronteiras. Ao contrário disso, muitos são aqueles que usam a tecnologia para estabelecer abismos, que usam a economia para estabelecer dominações, que usam as possibilidades de solidariedade para dominar e explorar. E, infelizmente, nós também, como os romanos, como os judeus, até porque muitos de nós somos os romanos e os judeus reencarnados, infelizmente temos reduzido esse legado. Era necessário e é necessário agora, foi necessário naqueles tempos de Jesus e é imprescindível agora, o trabalho da regeneração. Naquele tempo, as ferramentas para isso foram o Elias reencarnado, na forma de João Batista, e o Messias, na figura de Jesus Cristo. Eles vieram trazer a regeneração, vieram trazer a revisão dos costumes, vieram trazer a transformação. E João Batista, que tinha essa missão de aplanar o caminho para Jesus, simbolizou isso tão bem no seu exemplo, na sua atitude, no seu modo de vida, que simbolizava exemplarmente as posições mais primárias da história humana, com a sua roupa de pele, a sua vida ao relento, com a comida tirada do extrativismo. Tudo isso simbolizava muito, algo muito importante para a Terra, algo como: vamos reiniciar? Vamos começar de novo? E Jesus veio dar o peso maior ainda para isso, ao dizer que ninguém vai ao reino dos céus sem nascer de novo, na matéria e no espírito. Na matéria, pela reencarnação, como exemplificado pelo próprio João Batista, reencarnação de Elias, e
no espírito simbolizado por Jesus, a transformação profunda do ser nas bases da fraternidade e do amor. Nós somos convidados a isso hoje, como fomos convidados no judaísmo e na cultura romana. Será que estamos preparados? Será que estaremos dispostos? Será que estaremos com boa vontade para optarmos pelo que permanece e não pelo que perece? Saibamos então que se optarmos pelo que permanece, nós permaneceremos na terra. Se optarmos pelo que perece, nossos corpos perecerão e a nossa inserção na terra também deixará de ser necessária, passando aqueles então que não se apropriarem dessa transformação, não aceitarem o convite da reforma interior, passando a outros planetas onde serão estimulados mais e mais e mais vezes a aderirem à transformação pela compaixão, pela fraternidade, pelo amor. Que assim seja agora, para todos nós. Amemo-nos uns aos outros, amemos um pouco mais minerais, plantas, animais, humanos e angélicos, todos como uma mesma e única família universal. Assim seja, meu amigo, minha amiga. Até a próxima. Grande abraço.